Obrigado, Lúcio. Vamos compartilhar, meus amados, do texto que está no Evangelho segundo São João, capítulo 2. Vamos ler dos versículos de 1 a 8. O tema da nossa reflexão é lições importantes que precisam ser aprendidas. Capítulo 2 de João, vamos aproveitar a mídia, não é? João, capítulo 2, de 1 a 8, o texto tem 8 versículos, é bom que a gente pode ler, então, de uma vez só. Quero dizer aos irmãos que as 2 televisões maiores já foram doadas, está esperando só o momento de serem colocadas, né? Aí essa grande vai passar para lá, eu vou poder enxergar melhor, que eu estou enxergando, mas já não está tão bem, não é? Muito bem. João 2, de 1 a 8, vamos ler? A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada parte cabiam entre 2 e 3. Jesus disse aos serviçais: encham as partes com água e os enchem até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles o fizeram. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Nesse momento, meus amados e amadas, eu me sinto emocionado por estar neste primeiro domingo do ano de 2025, dentro deste templo. É bom estar aqui. Mas nós somos a igreja, estando aqui ou não. Se nós nos reuníssemos debaixo de árvores, como há irmãos nossos fazendo isto agora, em alguns lugares da África, continuaríamos a ser igreja. Mas estaríamos sendo ingratos a Deus se não agradecêssemos a dádiva de termos este lugar de culto. Estou pensando nisto por ter separado esse texto bíblico para a nossa mensagem desta manhã. É o conhecido texto do Evangelho de João sobre as bodas ou o casamento de Caná da Galileia, a ocasião quando Jesus fez acontecer o seu primeiro sinal miraculoso, fazendo o que só Deus pode fazer, uma fermentação ou reação bioquímica que, além de complexa, além da possibilidade, entrou no que alguns cientistas explicam como entromutação aquática complexa, realmente impossível de se explicar cientificamente. Eu deixo esta situação para o pastor e doutor Wilson Franklin, membro desta igreja, que sabe muito bem navegar nessas incógnitas líquidas. E eu me atenho, então, tão somente às lições espirituais, morais e doutrinárias do texto, em parte. E por isso me veio à mente o tema do nosso culto: louvemos a Deus, o Deus da criação, porque esse milagre, obviamente, tem tudo a ver com a criação de Deus. E eu pensei no nosso templo, lembrando do como nos emocionam os casamentos, quando eles são aqui feitos. Eles não sabem que o pastor, inclusive, tomou uma atitude e tem sido respeitado e compreendido, né, em relação a isso. Eu não celebro casamentos de membros da igreja fora aqui da igreja. Não faço os casamentos em salão. Quando não é membro da igreja, eu faço porque aí eu não tenho determinadas responsabilidades. Mas quando é de membros, a coisa fica mais complicada. É tão bom quando membros da igreja escolhem o templo para se casar, não é? A cerimônia é outra coisa, tem um valor e fica muito mais bonito. Mas eu não estou dizendo que os casamentos que são feitos aqui são mais santos do que os que estão sendo feitos nos salões. Isso porque, queridos e queridas, a santificação dos casamentos tem a ver com a santificação
dos nubentes, e não com os locais. Mas, sem dúvida, os casamentos feitos aqui nos apresentam uma festa antecipada e diferente. E isso me levou, ou me colocou no texto de João, sobre o casamento no qual o Senhor Jesus fez o seu primeiro milagre. É inevitável a questão doutrinária, porque, afinal, os nossos amigos católicos romanos, os ortodoxos, calcedônicos ou não calcedônios, e os anglicanos de linha católica, chamados no passado de anglo-católicos, mas não todos, usam esse texto na defesa da doutrina de Maria como intercessora. E eles têm até uma frase, entre eles, que diz: peça à mãe que o filho atende. Eu já li em literaturas católicas romanas e também anglicanas ligadas ao anglo-catolicismo, Maria sendo chamada de a grande intercessora. Com todo respeito, isso é uma expressão muito arriscada. Se ela é a grande intercessora, como fica o Espírito Santo, apontado pelo apóstolo Paulo como aquele que intercede por nós e com gemidos inexprimíveis? Se ela é a grande, o Espírito Santo não é a grande. E aí como é que fica? O Espírito Santo tem que estar acima, ele é Deus, não é? Não pode estar debaixo de qualquer criatura. Se ela é grande, como eu disse, a grande intercessora, o Espírito Santo é o intercessor menor? Ou será que chamá-la assim já é uma espécie de preparação para esse movimento dentro do catolicismo que está propondo Maria na Santíssima Trindade? Será que esse movimento entendeu que precisa trabalhar sobre isso para ver o seu intento realizado? Pois para isso, você pergunta, bem, se a Trindade é 3, Maria não pode ser acrescentada, ficaria 4. Qual é a saída? Maria é o próprio Espírito Santo. Maria sempre foi o Espírito Santo, na forma de uma mulher. É isso, queridos, que está sendo ventilado por alguns grupos da teologia católica, que felizmente está recebendo oposição do próprio catolicismo. Eu já vi padres dizendo: isso é um absurdo, isso não pode acontecer, isso seria uma blasfêmia. Mas o movimento persiste em se manter, angariando recursos, não é, para levar isso à frente. Lembro-me, volto a dizer, da minha filha uma vez, que foi assistir no dia da Senhora Aparecida, lá no santuário, né, de Aparecida, e ela disse: não, pai, o bispo pegou a imagem dela e começou a mostrar e a dizer: Maria na Santíssima Trindade, Maria na Santíssima Trindade. Então, há pessoas, né, dentro desse movimento preocupados com isso. Há tantas lições, irmãos, nesta participação de Maria, nesse casamento, sem que se faça dela o que ela nunca quis ser. É um deleite para nós, pregadores evangélicos, refletirmos sobre o papel de Maria na vida do cristianismo, especialmente com a sua determinação em relação a Jesus. Façam tudo o que ele disser para vocês fazerem. Nos ensina Maria o quanto é importante não se deixar as pessoas com as quais nós nos relacionamos sozinhas. Essa é uma outra lição. Maria, Jesus e os discípulos com ele foram convidados para aquele casamento, porque ela, Maria, e ele, Jesus, tinham algum tipo de relacionamento com as famílias do noivo e da noiva, porque senão não seriam convidados. Havia um relacionamento deles com as famílias que estavam casando seus filhos. E o pavor de constatar que o vinho acabara não podia ser compartilhada com todos. O desastre era primeiro comunicado aos mais conhecidos. E por isso Maria soube do acontecimento. Ela estava, então, no grupo das pessoas que foram convidadas, entre os mais conhecidos. E quando ela soube que o vinho acabara, ela não saiu comentando. Ela não deu de ombros. Ela não disse que muitos de nós talvez dissessem: problema deles, mas que gente tonta. Como é que organiza um casamento desse e não prevê que o número de convidados pode ser maior para se passar por uma vergonha dessa? Porque, meus queridos, naquela época, faltar vinho num casamento não dá para os irmãos imaginarem a vergonha que era, ou como se diz hoje, o mico que ia ser. Não dá para imaginar. Então ela se preocupa, ela não sai e não fala com ninguém, ela pensa e raciocina a única saída que poderia haver.
Não foi assim que ela pensou. Na verdade, ela se identifica com o problema da família. Ela entende que tem que fazer alguma coisa. E nós precisamos, irmãos, aprender isso, para não repetirmos o erro de muitos. Problema deles, eles que se virem, eu não mandei que eles façam isso. Não é essa atitude que nós aprendemos. Muitas vezes as pessoas não merecem nem ser ajudadas, mas precisam ser ou nunca vão se consertar. Não, ela não pensou assim, ela entendeu que não podia ficar fora do problema. Podemos ficar fora do problema quando situações na igreja deixam o nosso ambiente difícil? Vamos aumentar os comentários, as críticas, ou vamos procurar melhorar ou encontrar uma solução para os problemas que estão sendo criados? Então ela foi a Jesus. Ela nos ensina que assim como ela fez, nós temos de fazer, girar em torno de Jesus. Não é Ele o Senhor Jesus, o nosso companheiro do caminho? Não é Ele o nosso amigo que deu sua vida por nós? Não é Ele o nome da nossa salvação? Não é Ele a nossa vida, no sentido exato do termo? Observemos que antes do milagre da água tornar-se em vinho acontecer, houve o envolvimento da serva de Deus com a necessidade dos outros, e a sua atitude fará a diferença em toda a situação, porque ela mesmo, sem compreender, queridos, eu tenho certeza que ela foi a Jesus Cristo procurando socorro, mas ela não tinha ideia ainda do que realmente ele poderia fazer. Mas ela não tem para quem apelar. De qualquer forma, ela já tem no seu coração, a Bíblia diz isso, que ela guardava todas as coisas no seu coração, ela percebe que se há alguma coisa a ser feita, é ele que poderia fazer. Sabem, nesta situação, Maria não foi superior àquele oficial romano que, tendo um dos seus servos doente de morte, foi procurar Jesus para que esse servo fosse curado. E quando Jesus disse, eu vou lá na sua casa, ele disse, não, Senhor, não, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, cura ele daqui mesmo. A reação de Maria não foi superior à desse homem, foi o mesmo tipo de dependência e de fé em Jesus Cristo. Quem nós estamos procurando para responder às nossas necessidades? Os livros de autoajuda, os cultos poderosos, as orações e jejuns, que se tornam fins em si mesmos e não declaram a soberania de Deus sobre a nossa vida. Quando a água falta, irmãos, quando a água falta nas nossas casas, já é um transtorno. Mas quando falta a água do Evangelho, que é a graça de Deus na vida de alguém, é uma tragédia colossal, porque é uma tragédia eterna. No casamento em pauta, de repente, os grandes vasos que continham a água para a purificação dos que vieram à festa secaram, ficaram vazios. Os potes ou os vasos da água do Evangelho podem secar, porque deixamos secar. E aí os nossos hinos só são cantados da boca para fora. O texto sagrado, um dia lido com emoção, pode ficar seco como a areia do deserto. E o vinho, o fruto da videira, a mensagem da presença de Jesus em nós, também pode secar, acabar. E aí que vem, irmãos, a seguir, o que há de ser vergonhoso, deprimente, como a vergonhosa e deprimente seria a situação das famílias de um casamento no qual se faltasse o vinho nos dias de Jesus. E a coisa ficaria muito pior se Jesus, obviamente, não aceitasse interferir. E aí é que a nossa irmã Maria, sempre bendita, vai a Jesus e lhe avisa, não tem vinho. Eu acho excepcional, irmãos, essa forma que ela falou. Ela não foi desrespeitosa, ela foi incisiva. Ela não disse, ei, você não sabe que o vinho acabou? Faça alguma coisa. Não. Ela sabe os seus limites e diz apenas para ele, olha, acabou o vinho, faltou o vinho. E a resposta de Jesus foi incisiva, não desrespeitosa, mas foi incisiva também. Como Deus, ele, Jesus, tinha um Pai no céu,
de cujos negócios ele veio cuidar. E neste assunto, ela, Maria, não tinha nada a ver com ele. E ele não deveria ser dirigido por ela nessa responsabilidade. Ali ele, Jesus, percebeu que a única saída era o milagre, mas ele sabia que ainda não chegara a hora de fazer milagres em público. Então se dispõe a fazê-lo de forma mais privada, de modo que apenas alguns, e não as principais pessoas da festa, vieram realmente saber o que aconteceu. Só reclamaram do vinho, dizendo, guardou o vinho melhor para depois? Você não vê o povo dizendo assim, como é que acabou o vinho e agora o vinho aparece? Não, a explicação das pessoas é esta, por que botar o vinho melhor para depois, quando o costume é pôr o vinho melhor primeiro? Por que eles disseram isso, irmãos? Porque não sabiam do que aconteceu lá dentro onde estavam os potes. E por que não sabiam? Porque Jesus não queria que soubesse. Não é chegada ainda a minha hora, mulher, de fazer as coisas que eu vou ter que fazer em público. A repreensão à sua mãe, portanto, não foi tanto por causa do pedido dela em si, mas por causa da intempestividade e ansiosidade dela. Aos que dizem que ela, Maria, teria dito, você não pode deixar que essa festa acabe desse jeito, meu filho, olha a vergonha para essa gente, eles são nossos amigos, mas não foi isso que ela falou. Não há nada no texto que diga que ela falou isso. Eu acredito que ela foi lacônica, como João disse, eles não têm mais vinho. Acabou o vinho. Foi só isso mesmo. Às vezes, algumas vezes, nós nos aproximamos de Deus e argumentamos e ponderamos e até lembramos a Bíblia para Ele, a Tua palavra diz, Senhor. Alguns falam isso para confirmar, né? Mas para confirmar a sua fé, não é para confirmar, obviamente, que a palavra de Deus é verdadeira, Deus sabe que é, né? Mas tem que se tomar cuidado com algumas coisas que nós fazemos. Às vezes nós somos levados pelo ímpeto, né? E não estamos percebendo que nós estamos fazendo alguma coisa que, se alguém perceber, for mais sensível, vai dizer, não estou entendendo, né? Por que tem que lembrar as Escrituras a Deus? Estou dizendo que quem faz isso está errado, tem que saber por que você está fazendo. Eu acredito que nós fazemos por nós. A palavra é recitada para que a gente se lembre que Deus falou, então eu quero me apegar mais naquilo ali. Mas às vezes, quantas vezes o que precisamos, irmãos, é tão somente imitar Maria. E dizer, Pai, acabou, não dá mais. É só isso. Pai, não dá mais. Acabou. Maria não estava dando uma ordem para Jesus, Maria estava dizendo, socorro, socorro. Mas teve um momento quando ela mandou, não nele, mas ela mandou nos empregados, façam tudo o que ele disser para fazer. Amados e amadas, nisto nós somos marianos entusiastas, porque nós dizemos isso para todos, façam o que ele disser para você fazer, para vocês fazerem. É isso que nós ensinamos nesta igreja, vamos fazer o que Jesus quer que nós façamos, vamos fazer tudo o que ele diz para fazermos, então vamos encher os potes vazios, vamos encher os corações vazios, as vidas vazias, que estão nas festas da vida. Quando Jesus transformou a água em vinho, determinou que o vinho fosse levado ao mestre de cerimônias. A lição foi esta, a obra precisa ser anunciada. Mesmo que precise fazer ela sem muito alarde, a princípio reservada, mas o final é este, ela tem de ser anunciada. É preciso enchermos as vidas vazias, vidas sem paz, vidas sem Cristo. A paz de Cristo é o seu evangelho. Quando Jesus disse à mulher samaritana, se alguém beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. João 4,14. Esta água, irmãos, é o evangelho. Assim como a água se transformou no vinho, para que a festa continuasse, na água do evangelho entra o vinho simbólico do sangue derramado na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados e para que a festa da graça de Deus comece, continue e não acabe. O sangue de Jesus é o que nos traz a paz. Está isso escrito lá em Colossenses 1:20. Mas é preciso enchermos também as mentes.
enchermos as mentes do evangelho puro e simples. A água, o evangelho, símbolo, portanto, da nossa vida em Cristo, ao se transformar em vinho, nos leva a nos encontrarmos com Jesus e em Jesus vivermos uma vida plena. Não há vida plena sem que tenhamos nossa vida tomada do conhecimento da palavra de Cristo. Sabe, há hora para o Netflix, há hora para a Paramount, há hora para os jogos de futebol e para os outros esportes, há hora para adquirir o conhecimento secular, para se divertir, para descansar, para viajar, mas nada disto pode substituir o que tem de ser colocado na mente em termos de conhecimento da palavra de Cristo. Isso tem a ver com se conhecer o que está na Bíblia, a palavra de Deus. Não adianta pedir a Deus ou pedir ao Espírito Santo de Deus, no momento de dificuldade, que Ele lhe dê um texto bíblico que você não conhece. Deus não se agrava, a Bíblia diz isso, Ele não se contradiz. Se Ele deu a sua palavra escrita, é para que nós leiamos e nos apossemos dela. O que o Espírito Santo faz é dar a você o texto que você conhece apropriado para aquele momento que aí ele precisaria ou precisa interferir. Mas dar a você o que você não sabe, não vai dar. Vez por outra, eu repito esta ilustração daqueles soldados, quando da guerra do Vietnã, que foram presos pelo Vietcong, né? E foram cerca de 18 ou 20 soldados americanos. E eles descobriram uma coisa interessante, todos eles eram evangélicos, todos. Eles começaram a falar um com o outro, um era batista, o outro era presbiteriano, o outro era metodista, o outro era assembleano, era de outra denominação. E eles disseram, bem, graças a Deus, então nós temos a mesma fé, podemos falar com Deus juntos sobre a nossa situação. E aí um sugeriu o seguinte, e vamos nos ajudar passando o tempo, recitando os textos da Bíblia que nós conhecemos. Não passaram, os 20, não passaram de 25 versículos. Não passaram de 25 versículos. Sem dúvida, Deus os confortou, os consolou de outra maneira, mas pela palavra dele, foi muito pouca a possibilidade, porque eles não tinham, na verdade, o costume de lerem a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos pôr isso na nossa mente. Mente vazia, diz aí um provérbio popular que não está na Bíblia, é mente de Satanás. Mas ele está certo, porque se você não enche a sua mente das coisas de Deus, outras coisas vão querer tomar esse lugar. Mente vazia é pote vazio, sem água, sem vinho. Precisa ser preenchida pela palavra de Deus. Ela nos guia no entendimento. E o se juntar com aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador absoluto, faz existir o grupo de adoradores em espírito e em verdade, que é o que Deus procura, e isso também enche os potes, porque precisamos dessa reunião, precisamos desse encontro, precisamos estarmos aqui juntos, para cantarmos os mesmos hinos, lermos os mesmos textos da Bíblia, estudarmos as mesmas lições da escola dominical e ouvirmos a mesma mensagem. Vivermos o relacionamento de cuidarmos uns dos outros, que inclui a intercessão que feita em nome de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, o grande intercessor, é o verdadeiro poder dessa intercessão. A comunhão como irmãos começa na intercessão. Então somos os servos que temos de ir buscar a água. Hoje nós somos esses discípulos. Nós somos aqueles a quem Maria disse, vai e coloca a água lá que ele mandou. Hoje somos esses discípulos, a palavra do Senhor nos manda fazer isso. Nós somos esses servos. Somos nós que devemos encher os jarros vazios, as vidas vazias, o mundo vazio, para que o vinho novo possa fluir. Tem muita gente que não quer saber disso, é verdade, mas tem pessoas, irmãos, ansiosas para provar o vinho novo, e ela depende de nós. Vazios, os seres humanos sempre aceitarão mais a linguagem do ódio e da vingança. É por isso, irmãos, que o mundo aumenta
na sua atitude belicosa. É por isso que a gente, sem compreender como pessoas normais, que as perguntas são constantes, como é que se tem coragem de se jogar um míssil, uma bomba, com esse ou com aquele poder em cima de uma cidade, matando velhos, crianças, não tem importância. E como é que continua isso, vai se arrastando? Se a gente pensasse, um ser humano racional teria que chegar à seguinte conclusão: nada paga isso. Nenhuma guerra se justifica, nenhuma delas, não tem como conversar, não tem, porque as mentes estão vazias. Todos esses envolvidos em todas essas guerras que nós estamos acompanhando, têm os seus corações e mentes vazias de Deus, da graça de Deus, do Evangelho de Cristo. Têm as suas religiões, mas estão vazios do Evangelho. Por isso não conseguem chegar a um denominador comum. Algumas coisas que são lógicas e são escancaradas, mas não conseguem e continuam mantendo esse tipo de atitude, envolvendo outros que cada vez mais são envolvidos. Aviões que são atingidos por causa do território que está em guerra. Vai se buscar soldados, a Rússia vai buscar soldados na Coreia do Norte para fazê-los de bucha de canhão, porque eles só vivem falando em guerra, eles sonham em guerra, mas não tem guerra para lutar. A Rússia deu uma oportunidade, então venham a lutar na nossa guerra. Mas que o número de mortos já é enorme entre eles, porque eles, inclusive, não têm experiências. Têm teorias, mas não tinham experiências para entrar nessa guerra, mas ninguém está vendo isso. A ONU, às vezes, irmãos, parece um circo. Parece um circo. Fala, não resolvem nada, e os interesses por trás vão determinando o que se tem de acontecer. Mas isso, irmãos, a explicação é essa: potes vazios precisam ser enchidos. Cheios de paz de Cristo, cheios da paz de Cristo, as bombas de pregos, os ataques aéreos, os atos terroristas se tornariam em histórias do passado. Um dia vão se tornar histórias do passado. Mas não desistamos de responder ao mundo com a linguagem de Deus. Enchamos os jarros, os potes com a água do Evangelho, e eles, por causa da morte de Cristo no Calvário, transformar-se-ão no vinho da vida, no vinho da ressurreição. Amém.